E eu já agradeço a oportunidade e as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Aleluia. Deus é maravilhoso. Desde já, eu já convido toda a igreja para nós abrirmos no livro de Salmos. Salmos 84, irmãos. O tema que Deus nos deu, né? Nós vamos ler aqui os Salmos 84. Enquanto os irmãos acham, desde já quero estar agradecendo a Deus por essa noite abençoada, por essa noite maravilhosa. Já são 11h20, irmãos. Daqui a pouco nós já vamos passar para o ano novo, né? E este ano, como foi este ano para você? Com certeza este ano, irmãos, você está aqui para agradecer essa noite. Porque com certeza este ano pode ter sido difícil, pode ter sido um ano abençoado, muitas alegrias ou muitas provações, mas com certeza Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está contigo. E por todo este ano que você enfrentou todas as dificuldades, em nenhum momento Ele deixou de te ajudar. É por isso que você está aqui nessa noite, irmãos, porque Deus te trouxe aqui neste lugar. Fico muito feliz porque o dia de hoje também é o dia onde nós estamos encerrando o propósito de um ano de oração. Está sendo encerrado hoje, né? Propósito de um ano de oração. E o propósito foi pela família abençoada. Nós oramos durante todo este ano pela família abençoada, para que todas as famílias sejam abençoadas por Deus. E no último dia do ano, Deus trouxe a minha família aqui, né? Para estar encerrando esse propósito aqui. Então já é resposta de oração, que minha família, minha mãe, meu irmão mais novo, minha prima Cici, a minha tia Lutz, Ana Carla, seu Antônio, todos estão aqui, né, irmãos? Então é resposta de oração. No último dia, Deus respondeu a minha oração. E nós temos esse privilégio de estar aqui com minha família também, em nome de Jesus. Salmos 84. Os irmãos acharam Salmos 84? A palavra do Senhor vai dizer. Irmãos, nós vamos ler todo Salmos 84, que só são 12 versículos. A palavra do Senhor diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém, igreja? A igreja pode se sentar nessa noite, sempre dando glória a Deus, porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a cada dia na nossa vida, irmãos. Prometo não me demorar muito, né? Até porque tem a Santa Ceia aí para nós ministrarmos também. E também vamos ter o nosso momento aqui de comunhão também, né? Um momento aí de confraternização. Logo depois da meia-noite aí, vamos estar comemorando aí a chegada de mais um ano. Então, Deus, Ele já fez muito neste ano e Ele ainda tem muito para fazer nas nossas vidas também. Se nós estamos aqui hoje, vivos, é porque Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas, meus irmãos. Ano que vem, este ano que nós vamos entrar agora, com certeza
vai estar sendo a continuação dos planos, a continuação dos propósitos do Senhor na sua vida. Então, Deus me deu essa palavra. Hoje foi um dia de muito trabalho, né? Hoje foi um dia em que fisicamente nós até nos cansamos fisicamente, mas quando chegamos aqui para adorar a Deus, quando ouvimos oportunidades maravilhosas, palavras, orações maravilhosas, louvores maravilhosos como esse, as nossas forças se renovam. Aqui nesses salmos diz isso, que é assim que nós renovamos a nossa força, é buscando ao Senhor, é adorando a Ele, é tendo essa vontade de adorar. E esses salmos, eu acho esses salmos muito fortes, porque esses salmos aqui, irmãos, mostra toda a vontade do salmista de adorar a Deus. Esses salmos mostram como o salmista tinha vontade de adorar, como ele tinha esse anseio, esse desejo de realmente adorar a Deus. Aqui começa falando, ó, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Então, esse anseio, essa vontade que o salmista tinha de adorar, irmãos, esse desejo, essa necessidade. E essa necessidade todos nós temos, porque nós fomos criados para adorar. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos desviar a nossa adoração para outra coisa, para outra pessoa, ou para qualquer outra situação. Nós vamos desviar a nossa adoração. Se nós não adorarmos ao Deus verdadeiro, nós vamos desviar a nossa adoração para outra coisa que não é Deus. Porque nós fomos criados para adorar. Lá em Isaías vai dizer: este povo que eu criei para o louvor da minha glória, para me dar louvor, para me adorar. Então isso é um anseio, isso é uma necessidade do ser humano. Assim como nós temos a necessidade física, nosso corpo físico tem a necessidade de se alimentar, tem a necessidade de beber água, tem a necessidade de descansar, de dormir, o nosso espírito tem a necessidade de adorar. É por isso que quando nós buscamos preencher o vazio da nossa alma neste mundo, nós tentamos de todas as formas preencher o vazio da nossa alma neste mundo, mas nós não conseguimos. Podemos fazer o que for, podemos estar cheio de dinheiro no bolso, podemos ter milhares de amigos, podemos curtir as melhores festas, podemos ir para os melhores lugares, podemos viajar para os lugares mais lindos que existem, mas se a gente não adorar a Deus, o vazio continua dentro da nossa alma. Mas quando nós começamos a adorar, como que o homem foi criado? Deus, ele criou o homem, modelou o homem ali do pó da terra, e aí Deus soprou o fôlego de vida. Deus deu a inspiração, ele soprou o seu fôlego de vida nas narinas do homem ali, e o homem se tornou alma vivente. O homem passou a viver por causa do fôlego de vida que veio de Deus. Tem uma ciência no livro de Gênesis, que é uma coisa interessante. No livro de Gênesis vai dizer que Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas quando foi criar os animais, e quando foi criar as plantas, e quando foi criar os animais aquáticos, tem uma coisa interessante ali. Deus falou: haja luz e houve luz. Deus falou: haja separação entre as águas e as águas, entre as águas e a terra, que haja luminares, e aí tudo foi se criando. Mas quando Deus foi criar a planta, as ervas da terra, vai dizer que Deus praticamente ele terceirizou o serviço. Vai dizer que Deus falou assim, ó: terra, produza as plantas. Então as plantas vieram da terra. Quando Deus foi criar os animais marinhos, os peixes, Deus falou para as águas. Deus falou: águas, produzam os animais marinhos. Águas, produzam os peixes. Então olha só que interessante. A planta veio da terra. E se tirar a planta da terra, o que acontece? A planta morre, não é verdade? Os peixes vieram da água. Se tirar os peixes da água, o que acontece? Os peixes morrem. E nós, irmãos, como que nós fomos criados? Deus, ele nos formou e soprou o fôlego de vida. Então nós viemos de Deus. Se a gente viver uma vida separada de Deus, o que acontece? A gente morre. Porque a criação está ligada àquilo que a criou. Nós estamos ligados a Deus. Não podemos nos desconectar de Deus por nenhum momento. Então aqui vai dizer
do desejo do salmista de adorar. Agora, uma coisa interessante. Aqui, quando foi escrito esses salmos, não estava fácil adorar a Deus. Não estava fácil prestar cultos ao Senhor. Porque os israelitas daquela época, eles adoravam em Jerusalém. Jerusalém era um lugar apropriado para adoração. Jerusalém simbolizava o lugar de adoração a Deus. Mas, irmãos, aqueles que viviam ao norte de Israel, eles tinham que enfrentar muitas dificuldades para chegar até Jerusalém. Eles estavam enfrentando também muitas perseguições e muitos estavam dispersos, não podiam estar em Jerusalém naquela época. Então eles tinham que se deslocar até Jerusalém. Eles eram peregrinos. Aqui no versículo 4 vai dizer assim, ó: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam sem cessar. Versículo 5: como são felizes os que em ti encontram suas forças e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. E é aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção. Aqui está falando que eles eram peregrinos. E ao passar pelo vale de Baca. O que é o vale de Baca, pastor William? Irmãos, vale de Baca significa vale de lágrimas ou vale das lamentações. Era uma região muito perigosa, era uma região desértica, era uma região difícil de se atravessar. Mas para chegar até Jerusalém, eles tinham que passar pelo vale de Baca. Não era uma opção que eles queriam passar ou não queriam passar, não, eles tinham que passar. Tinham que passar pelo vale de Baca. E o vale de Baca é o vale de lágrimas. Era um terreno desértico e difícil de se atravessar. Muitos até morriam nessa travessia, não conseguiam concluir, porque era muita seca. Então veja que para chegar no lugar de adoração, eles tinham que enfrentar essa dificuldade. Eles tinham que passar por esse deserto. Não é diferente na minha e na sua vida, irmãos. Para adorar a Deus também, nós temos que passar por lugares, muitas vezes, desérticos, por lugares áridos. Temos que enfrentar muitas dificuldades, enfrentar muitas perseguições, muitas vezes, enfrentar muitos perigos, enfrentar uma caminhada perigosa. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, é o início de uma caminhada. Mas até a gente chegar na Jerusalém espiritual, nós vamos correr muitos riscos também. Não vai ser fácil a caminhada. A caminhada daquele povo até Jerusalém era difícil. A nossa caminhada até a Jerusalém espiritual, a Jerusalém celestial, também não é fácil. Então, este terreno, que era muito difícil de se passar, eles tinham que passar, eles tinham que enfrentar para chegar até Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer que eles atravessavam esse terreno louvando. Eles atravessavam esse terreno adorando ao Senhor. É isso que vai nos dar vitória. Nossa caminhada não é fácil, mas nós só vamos conseguir chegar do outro lado adorando a Deus. Muitas vezes eles já chegavam apreensivos, porque eles sabiam que tinham que trilhar este caminho. Mas quando eles começavam a trilhar esse caminho, vai dizer que eles começavam a louvar. Vai dizer que eles começavam a adorar, eles começavam a se alegrar e ali eles ganhavam forças no Senhor. Ali eles se sentiam fortalecidos quando eles começaram a adorar ao Senhor neste lugar. E ali vai dizer também que neste lugar, no Vale de Baca, que era um lugar seco, no versículo 6, vai dizer assim, ó: ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Então, quando eles começavam a enfrentar essa dificuldade, quando eles começavam a enfrentar essa caminhada, o lugar começava a ser abençoado, porque Deus é o Deus da provisão. Este lugar era um lugar, esse vale de lágrimas, era o lugar da impossibilidade humana, impossibilidade do homem, mas também é o lugar da provisão de Deus. Talvez você enfrentou um ano difícil. Talvez o ano que vem também, a gente não sabe o que nos espera. Pode ser um ano muito difícil também. Talvez aos nossos olhos vai ser impossível a gente alcançar o nosso objetivo, o nosso sonho. Talvez a impossibilidade possa alcançar as nossas vidas.
Mas eu quero dizer que quando nós nos deparamos com o impossível, nós também contemplamos a provisão de Deus nas nossas vidas. Mas é necessário adorar. Imagina a dificuldade, andar quilômetros e quilômetros. No tempo não tinha carro não. Quando eles encontravam algum animal para estar ali se locomovendo, ainda tinha ali um certo refrigério. Mas quando eles tinham que atravessar andando quilômetros e quilômetros a pé no deserto. Já pensou você no deserto, morrendo de sede? Já pensou você no lugar perigoso? Já pensou você atravessando um lugar que você não sabe o que te espera neste lugar? Eles atravessavam este lugar. Muitas vezes eles atravessavam com o coração apertado, porque eles estavam com desejo de adorar, e muitas vezes eles estavam sendo impedidos de adorar. Eu me lembro que quando o povo de Israel eles foram cativos na Babilônia, eles começaram a sentir falta da adoração. Lá no Salmo 126 vai dizer isso, né? Que eles sentiam falta, que eles sentem falta da adoração do Senhor. Vai dizer ali no Salmo 126 que eles começavam a se lembrar como eram bons os cânticos que a gente cantava em Jerusalém, os cânticos que a gente entoava ao nosso Deus, e eles estavam ali cativos. Então eles sentiam falta da adoração que outrora eles estavam ali adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, o que acontece nas nossas vidas? Hoje em dia, nós temos muitas oportunidades de adorar a Deus. Hoje em dia, para se locomover, não é tão difícil assim. Eles tinham que passar por esse terreno desértico e andar quilômetros e quilômetros, mas eles enfrentavam isso, porque eles tinham o anseio de adorar o Senhor. E hoje em dia nós vemos que cada vez mais a humanidade está perdendo esse anseio. A humanidade está perdendo esse desejo muitas vezes de adorar o Senhor. Essa adoração que eles tinham era algo que queimavam por dentro. Não era algo religioso, não era algo forçado, que eles pensavam assim, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não. Era algo que eles pensavam assim, eu quero ir, eu desejo ir, eu preciso disso aí. É por isso que no Salmo 121 vai dizer isso. Alegrei-me com os que me disseram, vamos para a casa do meu Deus. O salmista Davi também disse isso. O salmista Davi disse assim, uma coisa pedirei, mas também a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e meditar no seu templo. Uma coisa pedirei ao Senhor, mas também a buscarei. O salmista estava querendo dizer o seguinte, de todas as coisas que eu quero na minha vida, tem uma coisa que eu quero mais, que é estar na presença do meu Deus. Então, irmãos, o tema que Deus nos deu para este fim de ano, para a gente aguardar a chegada do ano novo, foi esse, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. A Bíblia fala que de tanto o pecado aumentar, o amor de muitos vai se esfriar. O que quer dizer isso? Esfriamento espiritual. Se nós esfriarmos espiritualmente, nós não vamos ter mais esse desejo de adorar. Nós vamos ter a necessidade, mas não vamos ter o desejo, porque é diferente. Você vai ter necessidade de algo que você precisa, mas você não vai querer. Você vai abrir mão. Você vai escolher outras coisas que não seja adorar a Deus, se chegar à frieza espiritual na minha e na sua vida. Por isso que hoje em dia a dificuldade é muito grande das pessoas estarem ali firmes na presença do Senhor, estar congregando, estar participando dos cultos, irmãos, estar trabalhando no arado, fazendo a obra do Senhor, é porque a frieza espiritual está tomando de conta da humanidade. Jesus ele falou uma coisa muito séria. Jesus ele falou assim, porventura, quando o Filho do Homem vier sobre essa terra, porventura ele encontrará fé? Ele estava querendo dizer isso. Será que quando o Filho do Homem vier sobre essa terra, ele ainda vai encontrar fé? A Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia fala que Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu fico pensando, um Deus onipresente está em todos os lugares. Um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, possui toda a ciência. Um Deus onipotente que possui todo o poder.
ainda está procurando verdadeiros adoradores? Um Deus que tem capacidade de estar em todos os lugares, sabe de todas as coisas, e Ele está procurando. Se Ele está procurando, é porque não é fácil achar, né, meus irmãos? Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque não é fácil. Não é também porque a gente frequenta os cultos, a gente está na igreja, dizer que é fácil, não. Muitas vezes nós caminhamos pelo vale de lágrimas também. Muitas vezes nós andamos pelo deserto também. Mas, irmãos, se a gente tiver esse desejo de adorar a Deus, Ele é que renova as nossas forças. Ele é que nos dá fervor espiritual. Isso não é pela nossa própria capacidade. É porque eu sou dedicado, é porque eu sou esforçado. Não, irmãos. É porque o Espírito Santo, Ele nos fortalece. É Ele que nos dá força. Eu estava falando para minha esposa hoje mais cedo. Falei, Nilma, eu estou com meu coração muito grato a Deus. Hoje é o último dia do ano e eu estou com meu coração muito grato a Deus. Estou sentindo uma alegria, uma gratidão no meu coração. Sabe por quê? A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E a gente enfrenta, né, irmãos, muitas vezes momentos assim de angústia. Às vezes a gente enfrenta algum desânimo assim, alguma tristeza. Mas a gente vê que quando a gente começa a meditar no Senhor, meditar na palavra de Deus, quando a gente abre a Bíblia nas nossas casas, quando a gente ouve uma pregação, quando a gente ouve um louvor, a gente se sente consolados pelo Espírito Santo de Deus. Então, até estava conversando ontem com o obreiro aqui, né? O obreiro estava aqui comigo ajudando aqui a limpar a igreja. Aí eu conversando com ele, eu falei, nossa, mas é tão maravilhoso servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque a gente pode enfrentar a dificuldade que for, mas quando a gente para pensar, aí nós pensamos assim, mas eu tenho Deus. Deus está comigo. Deus está do meu lado. Deus me fortalece. Agora sabe de uma coisa, irmãos? Deus, Ele faz o impossível. Mas o possível cabe a mim e a você fazermos. Como minha prima leu aqui, né? A mudança de mente, a renovação da nossa mente. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando chega no fim do ano, que muitas igrejas colocam o tema projetando, né, 2023, não é só projetar, não é só fazer um ritual, não é só profetizar. Verdadeiramente, nós temos que ter uma mudança de mente. Quando a nossa mente muda, as nossas atitudes também mudam, as nossas ações também mudam, tudo ao nosso redor começa a mudar também, porque a gente começa a enxergar de acordo com o que o Espírito Santo nos direciona. Eu costumo dizer, no mundo espiritual nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, no mundo espiritual nós enxergamos com a mente. Se a gente não tiver a nossa mente direcionada pelo Espírito Santo, tudo vai parecer embaçado, que nós não vamos conseguir enxergar nada. A Bíblia fala, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça o Evangelho. Então a Bíblia fala que quando nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, aí sim nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é a vontade de Deus que nos dá a vitória. Então, se nós queremos ter um ano novo, nós temos que ter também atitudes novas. Se nós queremos ter um ano novo, nós temos que ter uma nova mentalidade. A Bíblia fala, confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ah, pastor, eu não acho isso aí, eu não estou concordando com o que o senhor está pregando aí não. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, Deus ele fala, confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ano que vem, irmãos, Deus ele tem me mostrado isso, falado isso no meu coração. Ano que vem nós não sabemos exatamente o que nos espera. Está tendo mudança aí na política, mudança de governo. Nós não sabemos exatamente o que nos espera. Mas nós sabemos quem nos espera. E quem nos espera? Deus. Deus ele está o tempo todo esperando que a gente adore a Ele, que a gente sirva a Ele, que a gente faça a obra dEle. Ele está o tempo todo esperando, irmãos,
que nós sejamos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então vai ter muitos desafios, vai ter muitas coisas novas para enfrentar. E se a gente estiver afastado de Deus, pode chegar um momento em que a gente vai se enfraquecer tanto, irmãos, que a gente pode desistir. A gente pode desistir de lutar, a gente pode desistir de correr atrás dos nossos sonhos. Eu achei interessante no versículo 10, que é o tema desse fim de ano, que diz assim, ó: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Hoje nós escolhemos a melhor parte. Nós poderíamos estar em muitos lugares aí. Hoje nós escolhemos estar aqui, porque é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu acho interessante aqui no finalzinho que diz, ó: prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Eu acho interessante, irmão, isso aí, porque alguns anos atrás, eu quando ia passar o ano novo, eu procurava o quê? Pegava ali meu salário, pegava ali meu pagamento, e ali começava a comprar roupas novas, comprava tênis novo. E aí, como eu bebia também, e mexia com coisas erradas, e ali comprava bebida, e comprava drogas, e ficava ali rodeado de amigos, ia para as festas. A gente chamava de frevo, né? Ia para os frevos. Então, eu ia para todos os lugares aí que os irmãos pudessem imaginar, a gente ia procurando o quê? Preencher o vazio da alma. Então, gastava dinheiro, comprava roupa nova, ficava rodeado de amigos, mas chegava no outro dia, passava a noite bebendo, me divertindo, procurando diversão para todo lado. Mas quando chegava no outro dia, eu ficava depressivo. Eu ficava até pensando, será que meus amigos nem é assim não? Que meus amigos parecem tão felizes. Mas eu não, irmãos. Passava a noite desse jeito e no outro dia ficava triste. Aí quando eu olhava para a minha situação, a roupa nova estava toda suja, me sujava todo, passava a madrugada toda derramando vinho, era aquilo. Irmãos, me sujava tudo. Chegava no outro dia, estava todo sujo. Olhava para a minha carteira, sem nenhum real na carteira. Às vezes até falava para minha esposa, Nima, será que não sumiu o meu dinheiro, não? A Nima, sumiu o quê? Você fez foi gastar tudo. Então, irmãos, sem dinheiro, todo sujo, sem amigos, que os amigos eram só na hora da bebida, depois sumia tudo. E ainda sem paz, sem alegria, sem felicidade. E tinha até um rap que eu ouvia muito, que eu me sentia como se eu estivesse nesse rap. Esse rap dizia assim, ó: sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. Era assim que muitas vezes eu me sentia. Então, eu preferia estar em todos os lugares, menos na presença do Senhor, há alguns anos atrás. Hoje em dia é diferente, irmãos. Hoje em dia, tem muitos lugares que eu e você poderíamos estar, mas hoje em dia nós preferimos estar na presença do Senhor. Hoje minha esposa repetiu isso umas 3 vezes. Às vezes as pessoas perguntavam alguma coisa assim, minha esposa: não, a gente gosta de passar o fim de ano na igreja. Ah, vocês podiam viajar? Não, a gente gosta de passar na igreja. Podia ir na casa do Senhor? Não, a gente gosta de passar na igreja. Porque aqui nós estamos aqui hoje para agradecer. Hoje é o último dia do ano. E se você olhar para trás, Deus ele te sustentou. Deus não te deixou passar fome. Deus ele te guardou. Deus não deixou nada ruim de acontecer com você. Teve essa pandemia aí. Deus ele não permitiu que você perdesse a vida por causa dessa pandemia. Deus ele nos deu um teto, nos deu uma família, nos deu irmãos, nos deu fôlego de vida, nos deu de comer, nos deu de beber, nos deu forças e mais, perdoou todos os nossos pecados. Porque as misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos todos os dias. Porque imagine, irmãos, quanto que nós já não erramos esse ano. Imagine quantos erros, quantos pecados nós já não cometemos este ano. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus, ele perdoou todos os nossos pecados. Talvez você esteja enfrentando o vale de lágrimas. Talvez você esteja enfrentando o vale de lamentações.
Mas muitas vezes pode ser que você queira enfrentar sem buscar o socorro, sem buscar o refrigério, sem buscar o refúgio de Deus. Deus, Ele nos convida, todos nós, hoje, irmãos, quando nós enfrentarmos as nossas dificuldades, confiarmos totalmente nele. E não buscar forças em outras coisas. Buscar nossa força totalmente nele, porque a nossa força vem dele e é dele que nós precisamos todos os dias. Nós nunca podemos brincar com a nossa vida, nunca podemos brincar com a nossa alma. Foi dito aqui, o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra e a alma. Certa vez Jesus falou: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que tens feito, para quem será? Irmãos, por mais que seja difícil a caminhada, por mais que seja difícil atravessar este vale, pode ter certeza, quando você deposita sua confiança em Deus, Ele mesmo vai causar a situação, vai criar a situação para que você possa chegar do outro lado e com segurança. Temos que atravessar esse vale louvando, temos que atravessar esse vale adorando, temos que atravessar esse vale agradecendo a Deus, porque é Ele que é digno de receber toda a gratidão, todo o louvor e toda a adoração. Amém, meus irmãos? Que este ano a gente decida isso. Quero buscar mais a Deus. Quero buscar mais, eu quero ter esse desejo como o salmista tinha aqui. Eu quero ter esse anseio na minha alma de buscar o Senhor e viver o resto da minha vida na presença dEle, porque é Ele que nos dá a vitória. Amém, irmãos? Quem crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor bem forte, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos aqui rapidamente estar ministrando a Santa Ceia, né? Creio que nós vamos passar a virada aqui adorando e louvando ao Senhor. Quero aqui convidar o pastor Evaldo, né, a missionária Rita, para nos ajudar aqui na